Olá, pessoal. Então, estou aqui na nossa sede mundial de Dacla Pesquisas, aqui no Recanto de Avalon. Estamos fazendo uma atividade de campo, né, no mês de junho. Encontrei um momento para gravar, né, esse vídeo. Hoje à noite eu não vou poder fazer a live indireta do bate-papo de domingos, mas devido às novidades aí que estão aflorando, né, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para fazer uns comentários, né, trocar uma ideia, continuar com essa reflexão sobre o caso do Mike Leão, não é? Que viralizou pelo mundo todo, não é? Impressionante o grau de viralização, o grau de exposição que esse caso teve, não é? Foi surpreendente, não é? E desde a minha intervenção, não é, no Instagram, na conta da revista UFO, né, quando eles me pediram para fazer um comentário, que eu falei, está muito cedo, precisamos investigar, precisamos ver, não é? Muita gente ficou, não é? Ai, Filipão, que é isso? É, você é cético, muitas pessoas, né, me chamando de cético, de querendo descredibilizar ele e tal. E eu falava, gente, eu até pessoalmente, ditando na sinceridade dele, não é? Eu estava achando muito difícil aquilo ali ser fake, não é? Ser uma invenção, um golpe de marketing. E eu ainda acho isso, sabe, de certa maneira, apesar das novidades aí que estão aflorando, que estamos vendo, não é? Principalmente que foram veiculadas hoje, ontem, não é? Hoje, domingo, né? Dia 7 de junho, né? 2026. E realmente a gente está assim, vendo que pessoas que foram in loco verificar, por isso que é importante a pesquisa de campo, para a gente poder afirmar determinadas situações. Tá? É muito importante a experiência direta, a investigação direta, sabe? É muito difícil você analisar vídeos feitos por terceiros, feitos por uma pessoa, não é, com a qual não temos experiência nenhuma, como é no caso desse Mike Leão, não é? Na conta pessoal, aquele drama todo, aquela coisa toda que eu ainda não sei, eu não posso afirmar ainda se foi teatro intencional, se ele mentiu de maneira consciente ou se ele, poxa, levou sei lá, um susto lá e foi muito assim, ele foi muito assim, né, como é que eu posso falar assim, tempestivo, né, ao se ao relatar o que aconteceu, se ele foi muito assim, foi no calor da situação, não é, tal. Inclusive, na sexta-feira eu até gravei alguns vídeos, não é, para Bandeirantes, não sei agora como é que eles vão editar, colocar ali, face essas novidades, não é? E fica assim, é uma pena, não é, gente? Mas aquele negócio. Primeiro, hoje muita gente me enviando vídeos, não é? Principalmente do documentarista, aquele canal, o Rutan, que inclusive foi uma pessoa que fez um trabalho muito interessante já no passado em desmascarando uma manipulação que a Record fez das imagens do ET Bilu, naquela imagens manipuladas pela Record para encobrir a veracidade do caso do Bilu. Né? Ele foi muito interessante, foi muito pontual, assertivo, foi bem análise. Ele fez ele é, se eu não me engano, especialista em imagens. Então ele fez todo um estudo ali, viu que a Record colocou imagens que não eram as imagens feitas aqui, na fazenda, aqui em Dáquila. E inseriu aquele cara vestido para tentar descredibilizar a situação, ou seja, foi o contrário, não é? Eles filmaram e documentaram um caso real que, inclusive, eu estava presente e estava vendo tudo também, não é? Eles, posteriormente, fizeram, não é, uma edição para tentar o quê? Descredibilizar o caso. Um caso real
que a própria TV tentou descredibilizar e que o documentarista, o Rutan, fez uma análise brilhante e desmascarou isso daí. Então, o pessoal tem muitos associados de Dáquila que são seguidores do seu canal e que me sinalizaram hoje, olha, ó, dá uma olhada no que ele está falando, nas investigações dele. E eu, assim, acho que são muito interessantes, porque ele parece ser um especialista em imagens, não é? Então, ele mostrou isso daí. E eu olhei, eu falei, caramba, vou botar aqui assim ó, um trechinho que eu achei muito, muito interessante. Olha aqui, ó, essa aqui, ó, esse aqui, ó, olha aqui, olha aqui, esse aqui, olha aí. E você acende e apaga as luzes aí e tal. Assiste aí que vocês vão entender, pessoal. Viu? Eu vou apagar a luz da chácara, mas só avisa essa senhorinha aí que aqui é um camping. Eu já tenho essas luzes aí há pelo menos aí uns 5 anos já instaladas. Ele está falando assim, avisa a senhorinha aí que aqui é um camping, que nós temos essas luzes há muito tempo. A senhorinha que ele está se referindo é a mãe do Mike, não é? Ou seja, vocês já deveriam saber disso daí, não é? Aí é que acendeu um sinal de alerta, não é? Olha aqui. Então, Mas antes não parecia. sabe, ninguém está colocando luz aqui para se promover não, tá? Isso aí, a senhorinha que ele tá se referindo é a mãe do Mike que tá ali conversando com o Nalata Driver. Exatamente, olha aí. Ah, entendi. Mas a gente vai fazer o teste sim. Calma aí, deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Só um segundo, não desliga ainda não, tá? Calma aí. Deixa eu colocar minha câmera aqui bem próximo. O pessoal do Nalata Drive, que foi no local fazer a investigação, estavam lá na chácara, tanto é que teve até um atrito lá com os pais do Mike, não é? Porque ele, aparentemente eles estavam alegando que ele estava invadindo a chácara, não é? Teve até um mal-estar, olha aí. Próxima. Vocês podem ver que é a mesma luz, Desliga tá, a câmera pessoal? aí, vamos fazer É a mesma luz. as lâmpadas aí. Vamos fazer esse teste. Ao vivo aqui, vai. Tá, viu? São vários interruptores, então eu vou começar pela tua esquerda e vou lá para a direita. Beleza, combinado. Vamos lá. Tá, eu vou Ó, pessoal, parece é o mesmo formato, né, das luzes que o Mike filmou, tá aí, a mesma coisa, tá? Exatamente, é o mesmo formato, as mesmas luzes, a mesma posição, não é? É impressionante isso, não é, gente? Aparentemente a mesma coisa. Ah, mas tá só a luz verde aí e tal, mas de repente, por conta do horário, enfim. É isso, gente, não tinha OVNI nenhum lá, não. o celular aqui para minha esposa porque eu vou lá desligar. Beleza. Venha, Thiago. Vamos lá. Agora a gente vai ver se é as luzes ou não. Que tá aparecendo ali agora pra nós. Você tá com a senhorinha aí? Peraí que teve uma publicidade aqui, peraí. Aí a live meio que bugou aí. É a mãe do Mike Leão. Do Mike, o Mike é gente fina pra caramba, ele Gente já fina. esteve aqui como cliente e ele conhece o nosso camping, final de semana sempre tem campista. Você viu que já apagou uma ali da esquerda, como o rapaz falou, né? Domingo as luzes estavam normais, como sempre, Vou dar uma os acelerada campistas aqui. saíram, eu não desliguei as luzes, ficou. Certo. E agora tem algumas. Tá apagando as luzes, tá apagando as luzes aqui na câmera. Tá apagando. Falta mais 3 ou 4 lâmpadas. Aí nem precisa mais, né, pessoal? Acho que ficou claro. Ficou claro que de fato era a luz do camping. Mas e o. Parecia que tava acima, né? Parecia que tava acima ali Então, pessoal, ficou bem claro, exatamente como o Rutan aí falou, não é? Tem aqui também ó, a imagem do canal do Nalata, né? Que parece que foi lá, olha aí, é fake, flagrei ao vivo, olha aqui, o canal Nalata, olha aí.
Foi a imagem que o Rutan pegou, que o documentarista pegou. Filho, que eu falo pra... É que meu filho também, ele já... Essa chácara, nossa, já nasceu até uma galinha de sobrancelha. Então, ele é da mídia, entendeu? Eu lembro. Eu lembro disso. Ali tem a Mirella aí, né? Eu lembro disso. Então é uma chácara especial, tem algo especial. Entendeu? Tem algo especial, 500 mil é Olha aí a pouco. imagem. Tá entendendo? Então, Vocês podem colocar 1 milhão aqui fácil, aqui vocês vão vender. Exatamente. A gente quer vender, a gente vai vender. Tá. Segunda-feira a gente vai colocar no anúncio, porque, nossa, nós somos velhos, estamos doentes. Sim. Meu filho... mais ajudar Olha ele aí. Não, vocês têm que ficar em paz, pô, sossegado, entendeu? Eu tô revoltado. Desculpa, a gente tá tratando todo mundo com agressividade, mas sabe por quê? Porque teve pessoas que tentaram arrebentaram. Já é velho, cerca, a gente não é rico, né? Sim. Chegaram ali, pularam, Eu tô ao vivo. Então é Chegou isso, a hora de gente. você ter um simulador de voo de excelente qualidade, fabricado no Brasil com preço. Aí vem a publicidade. Mas eu acho que já foi suficiente, né, gente, para gente mostrar, não é, que realmente era um camping, luzes de um camping. Inclusive, no meu primeiro vídeo lá no Instagram, no canal do UFO, eu falei isso, pode ser sei lá, uma atividade agrícola, alguma coisa assim, todo mundo quer isso, não sei o quê, né? E na minha live que eu fiz, fazendo reflexões sobre esse caso, eu levantei a seguinte bola, vamos dizer assim, né? O Mike é um cara que vive ali há muito tempo. Em teoria, deveria conhecer as luzes, não é, peculiares ao local, deveria conhecer os sons, não é? Então, se ele teve aquela reação, deveria ser alguma coisa anômala, diferente ao que ele está acostumado. Por isso que eu fico pensando, gente, será que ele armou mesmo isso? Será que ele conseguiu nos enganar a todos? Na sua sinceridade, nas suas reações, não é? Sei lá, de medo, de ansiedade, de apreensão. Será que aquilo foi tudo um teatro mesmo? Se foi, parabéns, não é? De fato. O que parece ser, não é? Porque a gente está aí com as evidências. O pessoal do Na Lata foi lá filmar, conversou com os pais do Mike. Mike mostrou que são luzes de um camping, que inclusive eles conhecem, eles sabem. Mas aí, o que eles falaram? Ah, não, é porque teve um corte ali das árvores, por isso que apareceu, estava meio encoberto. Eu não sei, Jair, é tentar diminuir o estrago da mentira, né? Diminuir o escândalo, não é que isso aí vai viralizar de novo, esse escândalo todo, não é? Como que é isso, não é? Como que viralizou desse jeito, não é? Sem previamente termos feito, não é? Me incluo nisso também, não é? Uma investigação no local, mais cuidadosa, não é? O que será que aconteceu que no passado tinham tanto cuidado em viralizar, em afirmar determinados acontecimentos e que dessa vez foi tão fácil, foi tão rápido, não é? Viralizou no mundo todo. Tudo bem que tem as mídias sociais hoje que tem um papel muito relevante, que a viralização, não é? Que, vamos dizer, o espalhar dessas informações é muito rápida, não é? Agora, não teve um pouco de escrutínio, o povo já foi, não é? Eu não me coloco tanto nisso, gente, porque se vocês acompanharam, o que eu fiz? Foi dizer, é uma coisa interessante, a minha opinião, o que eu, não é, pensava é que parecia ser reações sinceras de uma pessoa que sinceramente estava com medo de algo, não é, estranho que teria acontecido ali. Eu acreditava na reação dele. Eu nunca afirmei que se tratava, não é, de uma nave, de nada disso. Eu tracei determinados paralelos, tá, com experiências que tivemos no passado. Em específico, uma filmagem que eu recebi em 2021 de um diplomata do Rio de Janeiro que filmou um objeto nos céus do Rio de Janeiro à noite com luzes parecidas. A fonte eu conheço, é uma pessoa séria, é um diplomata, que fez aquela filmagem e mandou para a gente apavorado. Vimos aquilo, uma coisa estranha, não é? Mas, de novo, gente, esse padrão de luzes muito cintilantes, tá? Luzes meio que fragmentadas, é muito diferente das naves bioplasmáticas com as quais estamos filmando
há anos aqui na fazenda, aqui em Dáquila, ou pelo mundo aí. Existe uma diferença muito grande, tá? Esse objeto eu falava, são luzes cintilantes, são luzes meio que porosas, não é? Com uma densidade meio que diferente. Se tratasse de uma nave, de um UFO, de um EPI, seria da categoria dos planetários, ou seja, naves, objetos de terceira dimensão, não é? Metálicos, com um padrão de luzes diferente das naves bioplasmáticas das 49 raças. Eu tracei o paralelo com esse avistamento, mas sem afirmar, porque a gente não sabe. Porque é muito fácil. Ah, Felipão falou isso, falou aquilo. Muita gente me mandando mensagem hoje. Ai, olha aí, foi fake, foi fake. Muito bem, gente. Foi pesquisado, mostraram que foi um equívoco, de fato. Ele se equivocou. Agora, tem que ver se ele teve má intenção ou se ele mentiu de maneira consciente. Aí são duas coisas bem diferentes, tá? São bem diferentes. Se mentiu de maneira consciente, por que ele fez isso? Queria se promover, né? Queria ganhar alguma coisa, a meu ver, parece que aí ganhou vaquinha para os animais dele, né? Teve uma projeção, o canal dele viralizando, né? De 70 mil foi para 3 milhões. Sei lá, teve, sim, um ganho aí aparente. Mas também, gente, a casa quando cai, ele que suma, né? Porque a credibilidade dele zerou. Agora eu não entendo o seguinte, gente. Muitas pessoas compactuando, muitos pesquisadores e donos que eu conheço nos Estados Unidos, que eu sigo, estavam afirmando, replicando o caso e falando, olhem, nave, apareceu uma nave no Paraná, no Brasil. Já afirmando que era um objeto, que era uma nave, que era um EIP, um UFO. Já foram afirmando aí, contatado, e eu já vi um monte de coisa lá fora. Por quê, não é? O que eles querem? Será que eles querem exaltar um caso como esse? Não é? Deixar as pessoas todas, não é, otimistas, excitadas. Oh, meu Deus, olha só, um UFO no Paraná, olha que coisa, finalmente chegaram, estão falando disso. Sabe, assim, esse papo todo que a gente vem ouvindo aí, sensacionalista, para depois, ó, tá vendo? Nós falamos, isso é tudo mentira, isso não existe, e não sei o que, para depois jogar todo mundo no mesmo balaio, não é? Dizer que são todos a mesma coisa, que estão todos mentindo, para a gente esperar, não é? Confirmações oficiais das Forças Armadas, do governo, aí sim é a verdade. Isso é possível, porque o grande problema das lideranças, o grande problema dessas oligarquias aí que nos comandam, do GO, como a gente fala, é o quê? Que nos últimos anos eles estão sendo expostos a mentiras, a fraudes, a armações, sempre para perpetuar o sistema de poder deles. Então, a gente está vendo nos últimos anos, não é, as mentiras todas, não é? E aí, quem que vai acreditar, não é, no que eles falam? E nesse caso do fenômeno UFO, eles não podem perder a narrativa, gente. A gente está falando isso há muito tempo. As lideranças, tá? Sejam elas políticas, acadêmicas, religiosas, eles não podem perder o monopólio da verdade, o monopólio das narrativas. Então, isso pode ser muito bem uma jogada para tentar nos colocar no mesmo balaio, nivelar por baixo e dizer, isso aí é tudo, vocês têm que esperar as informações oficiais. Entenderam? Aí eles vão vir com uma narrativa que interessa, que também não é a verdade, não é? Isso aí é muito possível. Muito possível, sim, tudo é possível, né, gente? A gente tem que ficar aberto a um monte de coisa, a um monte de situações. Precisamos ver os fatos, analisar as consequências e ver tudo o que está acontecendo, não é? O que está acontecendo? Eu achei só interessante, no caso do Mike, esses paralelos quanto ao padrão das luzinhas. Eu achei estranho, inclusive coloquei nos vídeos, se o suposto objeto, que a gente já sabe que não é,
Se ele decolou, o Mike não falou que passou ali em cima voando, por que ele não filmou? Teria sido uma outra situação, gente. E eu coloquei isso. Por que ele não filmou voando? Ele ficou apavorado, esqueceu de filmar. Isso já aconteceu com a gente aqui, de estar olhando determinados objetos e esquece de puxar o celular, porque também é tanta coisa que a gente vê aqui na fazenda. São tantos objetos, tantas naves bioplasmáticas, que muitas vezes a gente até, ou mesmo até está sem celular, porque aqui estamos numa fazenda, né? Sai de casa, não é todo lugar que tem cobertura, apesar de a gente ter uma rede de celular muito boa aqui. Tá? Mas isso pode acontecer. Tracei o paralelo do som, não é? Porque nós gravamos em 2021 um som peculiar, vindo de um desses objetos bioplasmáticos aqui, não é? Fizemos a gravação, então até coloquei para vocês. Fiz esse paralelo. Inclusive a revista UFO também achou, não é, um vídeo do Capitão Uranger, o chefe lá da Operação Prato, operação famosíssima, não é, falando isso daí, que tinha um som que parecia uma coisa batendo. E ele fez as comparações, não é? Ele também, a revista UFO também traçou os paralelos, colocou o Mike relatando o som e o Capitão Uranger embaixo falando isso daí. São paralelos, são estranhas coincidências, não é? Que justamente nos dava assim a impressão de parecer um caso real, né? Por causa dessas nossas experiências reais, né? Investigadas, né? Vamos dizer assim, no caso do Capitão Uranger, não precisa nem falar, a Operação Prato foi uma das operações mais investigadas aqui no Brasil, foi nos anos 70, anos 80, nem me lembro, muito tempo atrás, tá? E tem um relato, o vídeo do Capitão Uranger falando, descrevendo esse barulho, muito parecido. Agora, será que foi armação? Será que ele sabia e foi usar, não é? Fosse descrever dessa maneira aí? Vocês veem que eu recortei o áudio e aumentei. O ruído lá era um animal. Inclusive eu falei, dá para ver. Agora, depois do ruído do animal, começou um barulho parecido com o que a gente gravou aqui e com a experiência do Capitão Uranger na Operação Prato. Não é? O padrão de luzes, mais ou menos parecido com o objeto filmado pelo diplomata, que eu sei quem é. Por isso, pela seriedade da pessoa, jamais faria, não é, uma coisa, filmar uma coisa fake e olha isso aqui para querer convencer quem, o quê. Não tem razão nenhuma para isso, né? Então, aquele negócio, qual é o desse Mike? Não é? Por que ele fez isso? Foi consciente? Foi inconsciente? O inconsciente eu acho muito difícil a gente afirmar, não é? Por quê? Porque o rapaz do camping falou, poxa, mas a gente tem isso daqui há anos, eles sabem, todo mundo conhece. Porra. Ele não pode falar que não sabia, né? Tá lá um tempão. Cortaram as árvores, aí apareceram as luzes. Mesmo assim, gente, o rapaz que tem que conhecer tudo ali, os seus vizinhos, e o rapaz do campo falou, não, a gente conhece o Mike e tal, os pais dele lá e tal. A gente vê que foi, não tem como falar, não é que não sabia, que foi inconsciente. Tá tudo apontando, né, para uma armação dele, não é? Uma mentira, não é? Construída com finalidade de se promover e de ganhar, né? Tá aparecendo isso, né? Tá aparecendo isso. O trabalho aí do documentarista, Na Lata, né, esse canal que foi lá, o pessoal filmou tudo, documentou tudo, foi fantástico, né? Nós, infelizmente, não tivemos tempo de fazer esse tipo de investigação, porque a gente está desde quinta-feira aqui, né? Estamos numa atividade de campo muito grande, inclusive registramos muitos objetos aqui diferentes, que eu vou colocar depois na próxima live, que aqui não é live, eu estou gravando meio que no improviso aqui na minha casa, né? Abri o computador, abri o notebook, fiz umas anotações aqui, estou fazendo uma reflexão em voz alta, porque justamente eu falei sobre esse assunto essa semana. Na quarta-feira eu fiz aquela live,
mostrando esses paralelos. Quem sabe pode ser uma coisa real mesmo, né? Agora a gente sabe que não foi, não é? Agora a gente sabe que foi uma ação, uma mentira, né? Estamos sabendo disso agora. Eu só estou aqui colocando, porque muita gente estava me pedindo, né, que queria saber o que eu achava. De novo, gente, eu nunca afirmei categoria, é uma nave. Não tem como afirmar um negócio desse. Não tinha como, né? Eu não estava lá para ver. Eu tracei os paralelos, né? Mostrando que tinham coincidências com eventos que registramos no passado, que foram averiguados e que foram reais. Tinham paralelos, não é? Estranhas coincidências, mas que foram meras coincidências, né? Porque ele mentiu, de fato, né? Mentiu porque o camping existe, as luzes estão lá há muito tempo, e aquele negócio. E, de novo, gente, vou repetir. Mais uma opinião, tá? Isso é uma opinião minha que eu vou colocar aqui para vocês. Eu acho, tá, que da maneira que viralizou, com a leniência, não vou dizer nem leniência, se não é a palavra correta, mas vou dizer assim, com a benevolência com que muitos trataram o Mike, né, já considerando ele como não contatado, como essas naves, acreditando 100% em tudo que ele estava falando. Deram muito crédito para ele, eu acho. Tá, agora, por que será? Aí a gente vê as coincidências, né? O filme do Spielberg, essa situação toda que está acontecendo nos Estados Unidos de abrir o fenômeno, de querer sinalizar para a população de que o governo americano tem sim conhecimento, tem um certo controle do fenômeno. Controle em que sentido? Temos naves que caíram, estamos fazendo, não é, operações de engenharia reversa, não é? Ou seja, mostrando que mais ou menos eles sabem, eles estão por cima da carne seca, como sabem, né? Não estão lá, não são meros, vamos dizer, espectadores, que são de fato subalternos destas raças extraterrestres, né? Eles estão fazendo ao contrário, estão fazendo uma abertura controlada, né, mostrando que eles têm algum conhecimento disso daí, e eles querem, porque querem manter a narrativa em suas mãos, tanto as oligarquias políticas, religiosas e acadêmicas. Eles querem manter o monopólio da verdade, tá bom? Então, isso daí pode ser o que eu falei, uma maneira para convencer a população. Vocês estão vendo? Ficam acreditando em qualquer maluco aí, e aí vê que é fake. Vocês têm que esperar as nossas informações, as nossas evidências, os nossos casos oficiais para poderem acreditar. Me parece que a mensagem é essa, me parece, é a minha opinião. Porque não é possível que viraliza desse jeito, com pouca investigação, não é, em cima do relato dele, que aparentemente, não é, parecia um relato, não é, fiel, que até eu estava acreditando nele. Eu falava, eu não acredito, eu acredito na boa vontade das pessoas, na sinceridade das pessoas. Para mim é muito difícil achar que é todo mundo canalha, não é, mentiroso, não é? Parece assim, é muito difícil para mim. Eu tento acreditar nisso daí. E eu estava acreditando na boa vontade dele. E eu pensava, bem, gente, de repente ele se enganou, não é, no calor dos fatos lá, no desespero, bateu aquele medo, que inclusive nós aqui no começo das nossas interações, eu principalmente tinha muito medo também, não ficava daquele jeito chorando, mas tinha muito medo e tal. Então eu entendo que é realmente uma coisa muito impactante, até porque, como eu expliquei, nós não temos registro, tá, para quando nos confrontamos com esse tipo de fenômeno, que é de outro mundo, de outra dimensão, de outra situação. Então nós não temos registros. Isso aí tira a gente da neutralidade, isso coloca a gente em um estado, né, de ansiedade, de medo, de incerteza, porque nós não reconhecemos essas referências, porque são de outro mundo, não é? Essa é a explicação. Por quê? Porque a gente já viu aqui em Dáquila, eu já vi aqui muitas destas reações, quando, com os nossos parceiros, não é, com determinadas naves, com determinados fenômenos que aconteceram aqui, que as pessoas não chegavam a esse extremo aí de estar chorando, né? Mas que botava o pessoal com muito medo, com muita ansiedade. Ai, meu Deus!
Isso aí é normal no começo. Então, estava dentro da lógica do fenômeno. Por isso que eu acho que deve ter opinião, gente, por favor. Pode ter alguma coisa, alguém por trás, filho, faz assim, assim, assim. Porque foi aparentemente muito assim, de acordo com reações de pessoas que têm esse tipo de experiência. Me parece, tá? É uma opinião, é muito difícil, eu não conheci, eu mandei mensagem para ele, eu queria ter conversado com ele, aí seria, né, melhor, porque eu ia poder fazer algumas perguntinhas que a gente ia saber mais ou menos se ele estava ou não inventando. A gente já tem experiência, né? Então consegue. Em cima dos vídeos dele, muito difícil, como eu falava, muito difícil dar um veredito, não é? Esses paralelos, essas coincidências estavam indicando, né? Agora, quando o pessoal foi, por isso a importância, repito aqui, gente, importância de irmos a campo, investigarmos. O pessoal foi lá e descobriu. Viu que era um camping, viu que eles sabiam do camping, que se conheciam, ou seja, teve toda uma situação, né? Isso é muito complicado, isso daí, eu acho isso muito triste, não é? E também, ao mesmo tempo, muito bom. Por quê? Porque temos aí investigadores que foram a campo e resolveram descobrir isso daí, tá? Não foi governo, não foi a Força Aérea, não foi nada disso. Até aquela coisa da ABIN que ele mostrou, que eu também mostrei, essa carta aí de alguém da ABIN falando se para você, se for contatado por agências estrangeiras, isto é muito, não é? Estranho, não é? Que esquisito um negócio desse. Agora a gente vendo, não é, a coisa com outros olhos, não é? Começa a levantar alguma dúvida em se foi a coisa estudadinha, preparadinha ou não. Foi uma mentira boba dele, querendo se dar bem, querendo ganhar um troco, não é? Gente, quando a gente lida com isso, com esse tipo de fenômeno, tudo é possível, porque é o fenômeno, são as situações mais, vamos dizer assim, importantes para a humanidade, tá? Porque é o grande elo perdido que vai conseguir responder inúmeras das perguntas que até hoje foram respondidas de maneira incompleta ou não convincente e que, por consequência, foram desmentidas ou não é? Essa verdade aí mudou. Não é bem assim, é bem assado sobre o que? A nossa história, sobre a nossa origem, sobre tudo isso. Mas o grande elo perdido realmente é o fenômeno UFO. É a presença dos extraterrestres, dos extradimensionais, que sempre estiveram aqui, gente. Sempre. E que a verdade é outra. Como a gente vem falando há tanto tempo, de que um grupo tem o controle de nossas lideranças políticas, religiosas, acadêmicas, econômicas, tem um controle consolidado há mais de 14 mil anos, tá? Após o dilúvio de Noé. O grupo Anunnaki que consolidou o sistema de poder aqui, tá? E que esse pessoal todo aí são seus meros office boys. Essa é a grande verdade que eu venho repetindo, que não pode ser conhecida pela população. Não pode. De jeito nenhum. Que isso acontecer, aí o pessoal vai virar a mesa. Vai ver que foi enganado sistematicamente por todos esses anos. Por isso, o desespero das nossas lideranças em tentar fazer o quê? Uma abertura controlada, pilotada do fenômeno UFO, não é? Respaldada pelas narrativas que eles estão colocando aí, para manter a população em uma mentira. Não é? Não que o fenômeno seja uma mentira, que não é, mas não é o que eles estão falando. E, na minha opinião, esse tipo de assunto, esse tipo de caso, como o do Mike, né, que se mostrou uma mentira, né, um hoax, como eles falam, né, pode ser instrumentalizado por nossas lideranças para virar para a população e falar, tá vendo? Vocês ficam aí acreditando, você tem que esperar as nossas informações oficiais para poder acreditar. Isto é possível, isto é verossímil e cabe a nós estarmos o quê? Buscando conhecimento, não é? Tendo a humildade, às vezes, né, de admitir, eu aqui estava acreditando, não é? Na sinceridade dele. Eu estava
com muita dificuldade de acreditar que fosse uma mentira, que ele estivesse fazendo um teatro aí para nos enganar. Errei. Eu errei. Me equivoquei. Isso aí está me mostrando a ser o quê? Mais cauto, apesar de eu não ter, em momento nenhum, afirmado nada. Suposta nave, inclusive me atacaram lá, só olhar as mensagens lá da revista UFO, no Instagram da revista UFO, quando eu fiz aquele vídeo, né, dando minhas opiniões, que a gente tinha que ter cautela. Não, isso aí tá descredibilizando o Mike, tá isso, ele é cético. Né? E aí, quando eu fiz na quarta-feira a live, tracei os paralelos, mostrei, ó, pessoal, parece isso, parece aquilo, coincidências, não é, com coisas nossas, não é, determinados padrões aí que estariam se repetindo. De novo, reiterei que acreditava na sinceridade dele, que eu achava muito difícil ele estar mentindo, e está mentindo, né? Me enganei. E é isso, gente. Em poucos dias, a verdade apareceu. Isso é que interessa, isso é que importa. Cabe a nós, a gente não pode tratar isso daí como time de futebol. Aquela galera que torce para ele, aquela galera que torce contra, não pode ser. A gente tem que ter neutralidade, pé no chão, analisar os fatos todos. Tá? Analisar os fatos todos. Mesmo viralizando, mesmo, né, estando no mundo inteiro, é o povo exaltando o caso do Paraná. E no finalzinho da minha live eu ainda falei e mostrei para vocês, olha que coisa, não é? Um caso desse com umas luzinhas aparecendo, não é? Que nem estavam voando, estavam no solo, não é? No topo lá de uma montanha, de um morro ali, com barulhos assim meio esquisitos, e o relato de uma pessoa. Teve muito mais exposição de mídia, muito mais gente viralizando, falando, do que o caso da desmaterialização do teletransporte do ET Bilu, filmado pela Bandeirantes lá com o Danilo Gentili. Ah, olha lá, aquela imagem espetacular, maravilhosa, testemunhada por várias pessoas, filmado com a câmera da Bandeirante aqui na fazenda. E eu estava lá vendo. Tá? Isso aí tudo aconteceu e não teve o mesmo... Foi rápido a descredibilização, né, a ridicularização, até parece, com uma imagem daquela tão fantástica, tão maravilhosa. Né? Olha que paradoxo isso. Paradoxo, né? Mas é isso. Nós estamos na terceira G, a G das informações. Precisamos buscar conhecimento. Beleza, pessoal? Então, olha, é isso. Eu fiz essa intervenção rápida, tá aqui meio que improvisada, né, com as anotaçõezinhas aqui em cima dos vídeos que eu vi, justamente para fechar esse caso aí e para ver que a gente precisa, né, realmente ficar de olho. Porque é o assunto do momento e cada vez mais vai ser o centro, né, do debate. E quando, principalmente o governo americano, como está sinalizando aí que está num processo de abertura, quando ele oficialmente abrir, o que vai acontecer? Esse assunto, isso aí eu já estou falando já há umas 3 semanas, isso aí, nas lives todas. Esse assunto vai virar o centro dos debates e aí vão aparecer inúmeros, né, os experts, né, para explicar, os especialistas, aí vão aparecer Globolixo, em tudo quanto é tipo de grande mídia aí, que a gente já conhece, esses tecedores aí de narrativas, fakes, aí vão vir os especialistas todos falando disso, daquilo, né, justamente para reforçar essa narrativa oficial que eles vão querer enfiar a goela dentro, tá? Vamos ficar atento. Até mais, pessoal. Obrigado.